Nesse vídeo, nós vamos ver algumas dicas essenciais para a ferramenta Texto dentro do Figma. Oi, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. A primeira dica é que existem duas formas da gente criar texto aqui dentro do Figma. Então já estou com o Design File aberto e vou clicar aqui na minha ferramenta de texto para mostrar essas duas formas, que muita gente não conhece. A primeira é simplesmente clicando. Se você clicar, ele vai criar um texto e essa caixa de texto que estará em volta vai estar totalmente adaptada ao conteúdo que você está criando. Então, por exemplo, vou criar aqui, escrever texto. Se eu visualizar, essa caixa de texto está exatamente do tamanho do meu conteúdo aqui dentro. Então, essa é uma das formas de criar um texto. À medida que eu escrevo, ele vai se adaptando. A segunda forma é justamente pegando a ferramenta de texto e ao invés de clicar na tela, eu vou clicar e arrastar. Dessa forma eu consigo criar uma caixa de texto com um tamanho específico. Então esse tamanho vai ser fixo e não vai acompanhar aqui o tamanho do meu texto. Então se eu clicar e arrastar, ao invés de criar apenas um texto, eu criei uma caixa de texto. Então aqui, se eu digitar, ele vai se adaptar a esse tamanho. A próxima dica são as ferramentas de alinhamento que a gente tem aqui dentro do Figma. Então, se eu tenho uma caixa de texto e um texto específico aqui, eu consigo alinhar esse texto de diferentes formas aqui dentro dessa caixa. E eu controlo isso justamente aqui na nossa barra lateral direita, onde eu tenho as formas de alinhamento. Então, aqui eu consigo alinhar para a esquerda, consigo alinhar o texto para o centro e consigo alinhar o texto para a direita. Mas eu também consigo alinhar esse texto aqui, ó, no topo, como ele está. Consigo fazer com que esse texto parta do centro, então à medida que eu vou escrevendo, esse texto sempre vai ficar centralizado. E também consigo alinhar esse texto para baixo. Então, sempre que eu escrever, esse texto ele vai vindo de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, consigo configurar esse alinhamento de diferentes formas aqui na barra lateral direita. A próxima dica é uma ferramenta que deixa de forma automática a nossa largura e a nossa altura do texto aqui dentro do Figma. Então, semelhante à primeira dica, em que a gente pode criar o nosso texto como um texto normal ou como uma caixa de texto, a gente consegue fazer essa configuração depois, então não somente na hora de criar. Então, por exemplo, tenho o meu texto aqui, vou deixar ele alinhado ali para cima, e essas ferramentas para deixar automático, elas ficam aqui, ó. Então, essa primeira aqui, ó, é a Auto Widget, ou seja, a largura automática. A partir do momento que eu clico aqui, a minha largura vai ficar automática ao conteúdo do texto, tá? Então, ó, se eu aumentar, a largura vai aumentar também, semelhante àquela primeira dica que eu dei para vocês. Então, independente do tamanho do texto, essa largura sempre vai aumentar. Agora, se eu clicar aqui na segunda opção, eu tenho que a altura é automática. Então, não mais a largura, é a altura. Então, por exemplo, se eu ativar essa opção, ele vai fixar a largura e agora é só a altura que vai alterar. Então, se eu continuar digitando, ó, o meu texto vai quebrar e a altura vai ser automática a esse texto. Ele vai manter essa largura fixa, a não ser que eu volte, né, para a ferramenta anterior, em que ele deixa a largura automática. E essa última e terceira opção é quando eu não estou usando nenhuma das duas. Então, se eu simplesmente fixar a minha largura aqui, ó, e a minha altura, fixei aqui, ele já vai para essa terceira opção, em que nem a largura nem a altura são automáticas, elas são fixas. Portanto, se eu passar esse texto, ó, o meu texto vai passar o tamanho da caixa, porque a caixa está fixa. Então, caso eu queira adaptar essa caixa, eu preciso ou, né, adaptar aqui na largura ou adaptar aqui na altura. A próxima dica é uma configuração extra que muitas pessoas podem não encontrar porque fica um pouquinho escondido aqui dentro do Figma. Então, eu vou digitar o meu texto e se você vier aqui nessa área de 3 pontinhos, a gente tem configurações extras desse texto. Então, olha só que legal. Aqui, ó, tem algumas configurações que já tem aqui, mas tem algumas extras, por exemplo, o texto justificado, que não aparece aqui. Então, a gente também consegue deixar ele sublinhado, deixar, né, um risco aqui no texto. Se a gente quiser que nosso texto seja totalmente, né, em caixa alta, a gente pode selecionar aqui, ou em caixa baixa, ou que todas as iniciais sejam maiúsculas. Então, a gente tem várias configurações aqui extras, né,
Além disso, se essa fonte tiver glifos, a gente também consegue, aqui em Details, que são os detalhes, a gente consegue acrescentar esses glifos, né, dando esse check aqui. E essa parte, essa configuração extra vai sempre se adaptar de acordo com a fonte que a gente está mexendo. Então tem muitas fontes que vão ter algumas configurações e outras fontes que não vão ter. Mas essa área aqui é bem legal e muita gente não sabe que ela existe, né? Porque ela fica escondidinha aqui nos 3 pontinhos. E a nossa última dica, que muita gente não sabe, mas que é muito legal e muito importante, porque muitas vezes a gente quer escalar o nosso texto sem ter que necessariamente colocar um valor de fonte, né? A gente quer escalar no olho, então de acordo com o nosso design. E muitas vezes a gente vem aqui para escalar o nosso texto e a gente não consegue aumentar. A gente aumenta só a caixa de texto. Mas e se eu quiser escalar no olho, assim, manualmente o meu texto? Como que eu faço? Sem ter que ficar mudando, né, colocando números aqui para a fonte. Para isso, eu vou selecionar a ferramenta de Scale, que é justamente a ferramenta que vai me permitir escalar esse texto. Ou eu posso simplesmente utilizar o atalho K do teclado. Então, toda vez que você for escalar algum texto, é só clicar em K e vejam que o ícone já mudou ali, ó. Então, se eu deixar no V, que é o cursor normal, ele fica assim, e se eu clicar em K, já aparece ali, ó, ele já fica diferente o meu cursor. Então agora sim, ó, eu consigo escalar manualmente esse texto sem necessariamente estar ligado a um tamanho específico, de forma bem fácil aqui dentro do Figma. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar o site da Pan-Americana para saber mais sobre conteúdos avançados de Figma e design. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal.